A gente vai detalhar um pouco para vocês essa virada de discurso. Gente que ontem ficou calada, dizendo que não era nada, ou então que simplesmente não se manifestou, o que foi inicialmente celebrar o que estava acontecendo nas ruas de Brasília e quando percebe que a coisa deu ruim, muda de discurso. A voz mais graduada e eloquente, né, que vem propagando sem provas ou indícios, no mínimo, as ideias de que houve o uso de infiltrados para os ataques golpistas de ontem, veio da boca do ministro da Pena, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ele insinuou nas redes sociais que era gente da esquerda que estava promovendo aquele quebra-quebra. Olha aí para vocês. Eles têm cara de black bloc, jeito de black bloc, fúria de black bloc, cheiro de black bloc e violência de black bloc, que não existiram durante todo o governo Bolsonaro. Será coincidência ou volta deles? Tem duas coisas aí, né? Primeiro porque os black blocs são ainda, né, junho de 2013, muito associados no Brasil à extrema esquerda. Ontem o que se viu, segundo o secretário de Segurança do GDF, aliado de Jair Messias Bolsonaro, o governador, foram pessoas que estão há 40 dias na frente de quartel pedindo golpe de Estado. Pessoas que nas redes sociais, ou grupos que nas redes sociais, tentaram encontrar uma justificativa para Roberto Jefferson ter atirado do alto da casa dele com rifle e granada sobre a Polícia Federal, ou que relativizou uma deputada federal sob veto da Justiça ter saído armada, atirando para cima numa das ruas mais movimentadas do centro, inclusive político, cultural e econômico de São Paulo, nos Jardins, perto da Avenida Paulista. Então, não se trata de uma louvação isolada ou que virou prática só agora da extrema-direita. Não bastasse isso, a própria técnica de tentar imputar ao adversário aquilo que saiu errado não é nova. Ela é importada dos Estados Unidos. Lorival Santana vem para cá fazer uma análise em duas parcelas e contar como também aliados de Trump, depois que viram que o Capitólio tinha dado ruim, tinham matado policiais do Capitólio, tinham ferido gente. O que o americano não suporta é gente dentro da casa dele matando o militar que foi para a guerra, que está tentando defender o país de terrorismo doméstico. Quando ficou claro que tinha dado ruim, aí eles foram falar que, na verdade, também eram infiltrados e não trumpistas. Essa é uma das contradições desses movimentos, né? Porque nos Estados Unidos tem o movimento Blue Lives Matter, que é vidas azuis importam, né, que é uma contraposição ao Black Lives Matter, porque o uniforme da polícia americana é azul, né? Então, quando, nesse momento, pessoas que fazem parte daquela corrente de pensamento atacaram policiais do Capitólio, realmente se sentiu toda a situação contraditória. Eu tive esse déjà vu ontem, vendo esses militantes atacar a Polícia Federal. Eu estava aqui preparado para falar de uma outra tentativa de golpe, a do Peru, quando teve o Breaking News, e eu participei do início daquela apuração, tenho muitas fontes nessa área indígena, ambiental, e fui ver quem era o cacique Sererê e tentar esmiuçar essa questão. E era muito fácil perceber no Twitter mesmo, você poderia só se fixar no Twitter para ver que havia uma convocação por parte de bolsonaristas. Por que são bolsonaristas? Porque são pessoas que apoiam o presidente, que apoiam a ideia de que houve fraude na eleição, que trazem a bandeira do Brasil, enfim, todos os sinais possíveis, basta olhar as páginas deles, convocando para a guerra em Brasília. Exatamente como se convocou para a guerra em Washington no dia 6 de janeiro. A linguagem era muito parecida. Eu vi muitos posts de pessoas dizendo assim: pode ser que eu morra hoje, mas vou morrer pela minha pátria. Exatamente como foi, a mesma frase foi dita nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Então as técnicas são muito parecidas e o resultado também é muito parecido. Depois, na tentativa de apagar os rastros, né, as autoridades dizerem que há sinais de que a esquerda estava ali, de que a Antifa estava ali, de que os anarquistas estavam ali. Os black blocs, eles têm uma tática que eu conheço muito bem, fiz reportagens profundas sobre os black blocs naquela época, conheço as táticas deles, não tem nada a ver com isso que foi
foi feito ontem, sem contar que a ideologia deles é completamente oposta a essa que essas pessoas abraçam. Mas, de fato, existe um método aí que está sendo repetido com muita minúcia aqui no Brasil, o mesmo método, os mesmos passos sendo usados em relação aos que foram nos Estados Unidos. Primeiro, desacreditar o processo eleitoral, avisar que não aceitaria um resultado desfavorável na eleição. Depois, usar linguagem ambivalente, que não assume que é a favor de um golpe, de reverter o resultado da eleição, mas deixa isso em aberto, faz referência às Forças Armadas, à religião, a uma missão. Todos esses elementos estavam presentes naquele movimento do Trump. E não é só nos Estados Unidos e aqui, né? Na Alemanha, na semana passada, aconteceu algo bastante semelhante. E aqueles seguidores dos Reichsbürger, os cidadãos do Império, que estavam fazendo uma conspiração para derrubar o governo alemão, também usam linguagens e teorias conspiratórias muito parecidas, Daniela. Por que eu falei que era uma análise que eu vou te pedir em 2 etapas, tá? Porque você tem muita informação sobre a forma como esses grupos atuaram, não só nos Estados Unidos, mas em locais de extrema-direita. E eu vou pedir para você ficar comigo, Lori, porque eu trouxe um pouco da reação do Lula, né? Vendo a inação de quem estava no poder. E até isso, gente, é copiado. Porque Trump, com as pessoas tentando invadir o Capitólio, com o vice dele lá dentro, transmitindo, dando a certificação de eleição do Biden, ele silenciou. Ele não fez uma palavra em relação ao que havia acontecido, né? Isso ficou muito claro depois e as investigações mostraram que por trás, não é que ele silenciou, ele trabalhou para que acontecesse. Tudo bem. Mas você tem, e o Lula fez isso hoje no discurso dele, mesma coisa que aconteceu na Hungria, mesma coisa que aconteceu na Alemanha, a coisa de semana passada, no final da semana passada. Quarta-feira. Você vai detalhar e colocar em contexto. Eu trouxe o que o Lula disse ontem, né? Quando ele viu, ele falou, olha, eles querem fazer parecer que isso aqui está sem controle, não vamos deixar. Quem está nomeado, quem está indicado, entra em campo e cobra. Vamos botar a ordem, não pode parecer. Eu vou contar agora como o Legislativo e o Judiciário viram esse movimento. Eu confesso que com muito mais tranquilidade do que o próprio Lula, que sentiu uma necessidade de colocar agentes em campo para mostrar, olha, não é desordem, não está todo mundo na mão dele, não está todo mundo vendido diante disso, ao contrário. Eu já trago esse bastidor e volto com o Lorival.